Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a um webinar de resultados da Ânima Educação. Estamos aqui hoje com o nosso CEO, Marcelo Bueno, com o nosso CFO, André Tavares, para apresentar para vocês o resultado desse trimestre tão importante e transformador na nossa história. Para quem precisar ouvir essa apresentação em inglês, for those who want to hear this in English, there's a sign below called interpretation. You just click there and you will hear the translation, the simultaneous translation. For those who want to see the presentation in English, just click on the chat and you have there the link to the presentation in English. Então, com isso, desculpa, novamente o Q&A, né? As perguntas devem ser colocadas ali embaixo no botão reservado para isso, o botão Q&A. A gente vai pegar as perguntas e no final eu vou direcionar as perguntas para os palestrantes, como a gente já tem feito aí mais de um ano, né? Começamos lá no primeiro trimestre de 2020 já fazer virtualmente o nosso webinar. Com isso, agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu passo a palavra para o Marcelo Bueno. Marcelo, por favor, a palavra é sua. Bom dia, Marina. Bom dia, André. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, pessoal, aí do apoio tecnológico, mais uma divulgação de resultados híbrida, aí, com utilização de tecnologia, e todos aí em segurança. Muito obrigado. Eu acho, como a Marina própria colocou, essa é uma divulgação emblemática, no momento histórico da companhia, um momento transformacional, do movimento transformacional que fizemos, também diante do momento ímpar aí na humanidade, aí, ainda em pandemia, ainda requerendo cuidados e também todos os protocolos necessários aí para que a gente consiga seguir em segurança. Então, também é um momento importante. Mas, para nós aqui da Ânima, Marina, se quiser começar a botar a apresentação, eu acho importante a gente colocar, já nesse momento, que estamos fazendo, nós fizemos um movimento transformacional, a gente sempre sustentou publicamente que, na nossa interpretação, o movimento de maior geração de valor do ensino superior brasileiro seria a união da Laureate Brasil com a Ânima, aí nós conseguimos realizar isso. Tivemos aí a operação transitada em julgado no CAD no dia 13 de maio, fizemos o fechamento da transação no dia 28 de maio, e vejam só que coisa interessante e importante. Já estamos publicando os resultados aí do segundo TRI, já com o mês de junho da Laureate, e já mostrando uma companhia totalmente integrada. Então, os números por si só já falam que a companhia vai para outro patamar, constituindo a maior rede de educação de qualidade do Brasil, do ensino superior, o ensino para o resto da vida, como também a gente tem colocado aí, também chamado de lifelong learning. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem que muito nos orgulha, nós aí, e aí eu queria parabenizar o nosso escritório de transformação e integração. Nós fizemos um kick-off aí no dia 4 de janeiro, naquela época era o escritório de preparação para a integração, o EPI. Como eu falei, fizemos essas datas aí e estamos aqui a todo vapor, focados aí em geração de valor, focados na integração. Então, o ETI, que agora é Escritório de Transformação e Integração, também aí nos possibilitando já demonstrar os resultados da companhia integrada. Então os números são aí mais de 320 mil estudantes, um crescimento de 178,5, ou seja, o ticket, a gente sempre com a agenda de recomposição de ticket, de posicionamento de qualidade, uma receita aí líquida ultrapassando R$1 bilhão. São números que muito nos orgulham, e também acho que vale um destaque aqui para a nossa Inspirali, nossa vertical de saúde, que está cada vez mais ganhando força e ganhando relevância. Aí estamos falando aí quase 10 mil alunos matriculados, 1.617 vagas, ou seja, a Inspirali
forma em si uma rede de escolas médicas presente nas principais cidades, com as principais marcas do ensino superior privado. Então, um destaque importante para a Inspirali. Também, acho que nos números a gente tem que destacar aí a sólida evolução da Unisul. Acho que a Unisul é um destaque, já com 6 meses de números integrados no nosso balanço, mas aí que vem do trabalho brilhante feito aí durante o período de integração também, e assim que exercemos a opção, já dentro do balanço da Ânima, a partir do início desse ano. Então, também com números que muito nos orgulham, né? Então, e por fim, eu queria passar aqui uma mensagem de que eu tenho tido a oportunidade de falar publicamente que nós fizemos uma escolha pela educação híbrida há mais de 4 anos atrás, por termos um chassi único, um chassi joystick, e veio a pandemia, ninguém esperava, e naquela sexta-feira, 13 de março de 2020, nós colocamos os nossos estudantes em segurança, em suas casas, em 5 dias, na época, mais de 140 mil alunos. Nos preparamos para retornar aí às atividades presenciais. Desde agosto do ano passado, nós estamos prontos. Não tivemos coragem, entre aspas, de retornar no final do ano, que, olhando em retrospectiva, foi uma decisão correta. Nos preparamos para o retorno a partir do Carnaval. A gente achava que teríamos uns dias aí de exageros, talvez, do Carnaval, mas veio a segunda onda. Nós também mantivemos nossos estudantes em casa, em segurança, com educação de qualidade, 100% digital. E agora nós estamos voltando, então acho que essa é uma mensagem importante, com todos os protocolos de segurança, mas já voltando aí essa semana, todo o ecossistema Ânima, no que nós estamos chamando do formato de rotação por estações. Então, com isso, eu concluo aqui, passo a palavra à Marina para seguir na apresentação e depois a gente poder dedicar tempo aqui ao Enem. Marina, está com você a bola, muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Vamos continuar, então, aqui, já falando um pouco sobre a base de alunos, que, evidentemente, tem um reflexo aí super importante do que o Marcelo acabou de contar, né? A gente trouxe aqui para a integração, a partir de junho, né, como o Marcelo mencionou, instituições de ensino que juntas têm uma base de alunos praticamente equivalente, um pouco até superior, quando a gente leva em consideração o ensino digital, que a gente ainda não trabalhava com escala, tem uma base superior ainda à que era nossa até maio. Então, a gente cresce bastante naquilo que a gente chamou de ensino acadêmico, né, que é a graduação mais mestrado e doutorado, a gente tem um crescimento aí de 128% com as aquisições. Importante dizer que na Inspirali, nossa vertical de medicina, esse crescimento ele ainda é fortemente mais relevante. Mais para frente o André vai falar especificamente sobre a Inspirali, mas a gente teve um crescimento aí, né, de quase 400% em número de alunos nos nossos cursos de medicina, dando ainda mais robustez para essa vertical que vem crescendo intensamente. A gente passa a agregar, então, uma escala importante de alunos no digital, dentro dessa linha do híbrido que o Marcelo falou, né, onde a gente acredita que entre 0% e 100% de tecnologia, tudo será possível na educação, né, e com qualidade. A gente continua olhando para essa oportunidade e fazendo uma série de estudos a partir da oferta para esse público, para manter esse público estudando com escala, dentro da proposta híbrida, com sustentabilidade. No ensino acadêmico como um todo, total, a gente chega juntos, então, no agregado a esse crescimento de 178,5%. Continuamos aqui muito orgulhosos do nosso time, dos nossas tecnologias e da inteligência que a gente desenvolveu para o tema da evasão, né? E aqui a gente ainda não está, importante dizer, a gente não está considerando ainda as unidades de integração em junho, porque elas entraram só em junho, então aqui não tem
um efeito ainda dessas instituições, dessas marcas, mas a gente, mesmo num ano de pandemia, por conta dessa explicação muito clara do Marcelo sobre o modelo híbrido de qualidade, a gente traz ainda uma evasão reduzindo, caindo em 0,8 pontos percentuais, significando que os nossos alunos seguem resilientes e optando, muito satisfeitos pelo nosso modelo acadêmico híbrido. Passando para o ticket médio, a gente consegue perceber aqui que, olhando para a Ânima ex-aquisições, né, e aqui a gente está falando de mesmos campi, né, no que a gente está chamando de ticket médio orgânico, a gente vê um crescimento de 12,7% no ensino acadêmico. Com as aquisições, né, com todas as aquisições, essencialmente por um efeito das unidades em integração, agora em junho, a gente tem uma queda desse ticket bastante influenciada pelo ensino digital, excluindo o efeito do ensino digital, essa queda é menor, é uma queda de 1,6%, e aí aqui a gente deu abertura do ticket do ensino digital para que seja possível entender a lógica da composição desse ticket. Mas o mais importante aqui é que a gente segue muito firmes na nossa proposta de levar o nosso ticket cada vez mais para uma posição que combina e que diz respeito à qualidade e o nosso posicionamento e o posicionamento das nossas marcas nos mercados onde a gente atua. Do ponto de vista de financiamento estudantil, com a integração a gente tem uma boa notícia, que a gente fica cada vez menos dependente de FIES, a exposição ao FIES nossa já era bem baixa, das instituições em integração ela ainda é menor, o que a gente entende ser muito bom, e ao mesmo tempo eles não têm a oferta do Pra Valer, eles não tinham a oferta do Pra Valer na carteira deles, então para nós é uma oportunidade bastante interessante de poder expandir a base de alunos através da oferta do financiamento privado que permita que mais pessoas estudem. De um modo geral, no consolidado, cada vez mais uma base de alunos que sem nenhum tipo de financiamento, né, os alunos out of pocket, com menos dependência de financiamento. Em qualidade acadêmica, a gente continua aí nos destacando, né? A gente teve a publicação do IGC em abril, a gente já tinha chegado a comentar no último trimestre, embora não fosse do primeiro trimestre, a gente já tinha feito esse comentário pela data em que a gente publicou, mas aqui a gente consegue mostrar que mesmo com a integração das instituições em junho, que tem indicadores de qualidade bastante superior ao mercado, mas um pouco não tão altos quanto os nossos, o que faz parte da nossa história, em toda a nossa história, todas as instituições e marcas que a gente adquiriu até hoje, a qualidade sempre cresce depois que a gente entra e que a gente coloca o nosso modelo acadêmico e as nossas referências e premissas de qualidade. Então, a gente tem uma oportunidade de melhorar aqui, mas, de qualquer maneira, a gente continua, mesmo juntos, com um índice de cursos aí, 4 e 5, bastante superior, tanto às demais listadas quanto às demais privadas, e esperamos em breve que a gente volte de novo a superar, inclusive, as públicas no consolidado. Agora eu passo a palavra para o André. André, por favor, se pudesse juntar a nós, vai ser ótimo. Obrigada. Obrigado, Marina. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, uma grande satisfação, um grande prazer estar com vocês aqui para apresentar os resultados do segundo trimestre e, como o Marcelo já adiantou na abertura, de um trimestre tão significativo, né? Tão impactante, positivamente impactante, tão transformacional para a Ânima, né? Bom, eu vou
abordar os principais aspectos aqui do desempenho financeiro. Vou tentar fazer da forma mais objetiva possível para que a gente possa caminhar aqui para o Q&A. Bom, no próximo slide, a gente faz um resumo, né, do resultado consolidado, e a gente vê realmente um crescimento muito forte em todos os indicadores, né, fortemente impactados pela integração das aquisições. Seja a aquisição transformacional que a gente realizou no final de maio, né, das instituições que faziam parte da Laureate Brasil e que estão nesta demonstração financeira com o mês de junho, mas também e especialmente das aquisições que foram realizadas no final do ano passado e no início deste ano, e eu faço um destaque especial para a Unisul, né? Nesse item, a gente, então, teve, no primeiro semestre, uma receita líquida aí chegando em 1 bi, ultrapassando o valor de 1 bi, né, subindo aí 44%, sendo que dos 95% da receita que compõe o ensino acadêmico, nós temos uma parcela ali de 24% que pertence à Inspirali, né, a nossa vertical de medicina. O lucro bruto também avançou mais de 50%, chegando a uma margem bruta de 64%, e o resultado operacional superando aí, chegando perto dos 43%, chegando a uma marca, avançando mais do que 50% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Bom, no próximo slide a gente só relembra a mudança que a gente fez no primeiro TRI de 21, aqui não tem nenhuma novidade em relação ao primeiro TRI, mas a forma a gente sempre coloca, né, nos nossos releases, nas nossas demonstrações para o mercado, a forma que a gente olha a companhia e a forma que a gente gere a companhia internamente. E é exatamente nesse formato que a gente olha o bloco base, as aquisições e o lifelong learning. A gente acredita que essa visão ela se adequa melhor, especialmente à nossa estratégia de médio e longo prazo. Então, se a gente passar para ver esses blocos, né? No bloco base, a gente vê, como já vínhamos reportando nos últimos trimestres, a gente vê uma certa pressão na receita líquida, são mercados mais competitivos e instituições mais maduras, e a gente tem uma pressão aqui com a receita líquida caindo aqui em torno de 3%. Mesmo assim, também como a gente vem conseguindo reportar nos últimos trimestres, mesmo com essa pressão na receita, a gente tem conseguido melhorar a margem, melhorar os resultados operacionais. E neste segundo trimestre não foi diferente, né? Nesse primeiro semestre não foi diferente. A gente conseguiu avançar aqui 1,4 ponto percentual, principalmente pelos ganhos oriundos do E2A, nosso modelo acadêmico, ecossistema ânimo de aprendizagem, e pelo intenso uso de tecnologia aqui no bloco base. O bloco aquisições é o grande destaque deste semestre, seja por um mês de aquisição dos ativos que eram da Laureate, seja pelas demais aquisições, como eu já falei, com destaque para a Unisul. Então, no primeiro semestre de 2020, nós tínhamos uma receita de 90 milhões e agora já superamos os 400 milhões no primeiro semestre. E a margem já avançou também quase 6 pontos percentuais, chegando aqui em 45,9% de margem operacional. A gente lembra que o bloco aquisições já, inclusive, superou a margem operacional do bloco base, porque no bloco aquisições a gente tem uma representatividade maior da Inspirali, né? Os cursos de medicina são mais representativos aqui no bloco aquisições, o que, inclusive, faz com que esse bloco já tenha, mesmo não estando maduro ainda, já tenha uma margem superior ao próprio bloco base. No próximo slide, a gente fala, então, um pouco mais sobre a Inspirali, e a Inspirali teve um crescimento muito expressivo. A Inspirali é o foco principal, tem sido o foco principal da nossa estratégia de M&A, da nossa estratégia de aquisições,
E, neste momento, no primeiro semestre, a gente já vê a Inspirali representando aí praticamente 25% da receita líquida do bloco do ensino, né? Com a incorporação das escolas que têm o curso de medicina e que vieram com a aquisição da Laureate, basicamente são os cursos que estão na AMB Morumbi, os cursos que estão na Unifax, em Salvador, e os cursos que estão na UNP, Universidade de Potiguar. A Inspirali tem um crescimento muito significativo neste semestre. A base de alunos cresce mais de 350%, chegando aqui a mais de 240 milhões de receita líquida, com um CAGR orgânico, aí excluindo as aquisições, de mais de 19% nos últimos 3 anos, e se a gente coloca as aquisições, aí o crescimento é muito mais expressivo, com 129% de um crescimento composto anual, chegando num resultado no lucro bruto de 182 e um resultado operacional já de 161 milhões. E a gente sabe o quanto a gente ainda tem um amadurecimento contratado nos cursos da Inspirali, e neste semestre, assim como a gente já tinha divulgado anteriormente, a gente vê os cursos tendo uma evolução positiva do seu ticket líquido, à medida em que a proposta de valor da Inspirali fica ainda mais clara. Então, tivemos aí um ticket líquido superando os R$ 7.300. No próximo slide, a gente vê um pouco dessa projeção, um pouco do que ainda está contratado, né? Então, no segundo trimestre, a gente tem um grande salto. Se a gente olhar o ano de 2021, a Inspirali deu 2 grandes saltos. O primeiro, com a incorporação da Unisul, já no primeiro trimestre, praticamente dobrou, né? Saiu de 2.400 para 4.840, dobrou de tamanho, e agora dobra novamente. Com a incorporação da AMB, UNP e Unifax, a gente chega aí muito próximo a 10 mil alunos na nossa base de alunos de medicina, com o potencial de chegar nos 15 mil, ou seja, praticamente aumentar mais 50%. E esse mesmo comportamento a gente viu aqui no número de vagas, né, que também teve um crescimento muito expressivo à medida que a gente incorporou a Unisul e a AMB, a Potiguar e a Unifax. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre o segmento do Lifelong Learning, que teve uma evolução importante na receita, especialmente por conta dos cursos de pós-graduação lato sensu, advindos das unidades que faziam parte da Laureate. E aqui, no Lifelong Learning, assim como a gente já reportava na Ânima, a EBRAD, né, que é que tem entre o seu portfólio os nossos cursos de pós-graduação digitais, também a pós-graduação digital que veio das aquisições da Laureate também estão aqui neste segmento do Lifelong Learning. Então, a pós-graduação passa a ter uma maior representatividade, ela tem uma importância grande nesse crescimento de receita, e também a HSM, com a retomada forte neste primeiro semestre dos cursos de educação corporativa, não é? Uma aceitabilidade muito maior dos cursos digitais, inclusive na educação corporativa, e na HSM especificamente, uma forte readequação da nossa estrutura geral de despesas. Tudo isso combinado fez com que a gente tivesse uma margem operacional que avançou muito neste semestre em relação ao semestre do ano passado, chegando a 13%, mas ainda com bastante potencial de melhora, né? E aí, estando dividida a receita basicamente nesses 3 grupos: HSM, mais a HSMU, a EBRAD e a pós-graduação, quase que igualmente dividindo a receita líquida do Lifelong Learning. Tudo isso combinado nos levou a um EBITDA ajustado de 315,6 milhões, uma margem de 31,5% nesse primeiro semestre, avançando 1,3 ponto percentual em relação ao primeiro semestre do ano passado. E, logicamente, esse é o número
que é resultante de todos os esforços, de todas as estratégias que a gente vem implementando nos últimos anos, e especialmente neste momento, né, o momento que a gente vive de pandemia, deixa claro, como foi nos últimos trimestres, a resiliência, a força do nosso modelo acadêmico, do nosso modelo operacional e a continuidade do crescimento e da sustentabilidade dos nossos resultados. No próximo slide, a gente fala um pouco também sobre o CAPEX, em que a gente já viu há algum tempo a transição do CAPEX de investimentos em imobilizado, em imóveis, para um investimento cada vez mais forte no nosso processo de transformação digital. Então, de uma forma consolidada, a companhia continua sendo mais eficiente, continua ganhando eficiência. O CAPEX saiu aqui em torno de 10% no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, para 8,3%. Então, o ganho de escala aqui também representa um papel importante, mas a gente observa que tem além disso, além desse ganho de escala, além dessa maior eficiência, tem uma clara transferência, uma clara transformação do perfil do CAPEX, saindo mais de obras, benfeitorias, de investimentos em construção civil, imóveis e equipamentos, para o investimento no processo de transformação digital, que, sem dúvida, tem um impacto também importante na melhoria das nossas margens, seja na melhoria da prestação de serviços, seja no ganho de escala, seja ainda no suporte para a captura das sinergias advindas das nossas integrações. Por fim, a gente fala de caixa, fluxo de caixa e alavancagem. A gente apresentou uma geração de caixa operacional bastante forte nesse primeiro semestre, próxima ao EBITDA ajustado, então quase 300 milhões de geração de caixa operacional neste trimestre, e este trimestre também marcou a aquisição da Laureate, né? A saída de caixa para a aquisição das operações da Laureate, e já também no primeiro TRI tivemos uma parte, aqui no 62,9, tivemos uma parte ainda pequena dos nossos movimentos de desalavancagem. Essa operação aqui diz respeito ao sale e leaseback dos imóveis da Unirita, como a gente anunciou ao mercado, e aqui era uma primeira e ainda menor parte, mas já tivemos outros movimentos divulgados e estamos aí em vias de divulgar também, de fechar, de concluir outros movimentos de desalavancagem, como a gente vem, inclusive, dando visibilidade ao mercado de toda essa movimentação. E no próximo, fechamos com mais de 600 milhões de caixa, né? E no próximo slide, a gente, então, tem esse conceito aqui da alavancagem do endividamento. A gente captou aqui, neste trimestre, onde vem o efeito da captação de 2,5 bilhões da nossa terceira emissão de debêntures, cujos recursos foram usados para pagamento da Laureate, né, dos ativos do Grupo Laureate, e excluindo aqui o efeito do IFRS 16, como inclusive consta nos contratos de todas as nossas dívidas, a gente chega numa dívida líquida ajustada de 3.220, o que representa uma alavancagem pro forma desse período de 4,6 vezes. Nós estamos muito atentos, totalmente comprometidos com a priorização da nossa agenda de desalavancagem, que está vindo basicamente de duas frentes, né? Tanto pela evolução de nossas margens operacionais, como pela agenda de desinvestimentos que estão em curso. Já anunciamos 2 operações, o sale e leaseback da Unirita e a venda das escolas internacionais e do Colégio Tupi para a Baema, e acreditamos que em breve teremos também a conclusão de outros movimentos, sempre na linha de que a gente chegue numa alavancagem mais condizente com o nosso histórico, né? Sabemos que essa alavancagem é perfeitamente compreensível por conta do momento transformacional que a companhia viveu e da aquisição transformacional que a gente fez. Não seria diferente, mas
A própria geração de caixa da Laureate, o mecanismo de locked box, fez com que a operação da Laureate viesse aí com quase 300 milhões de dívida, menor do que o que a gente tinha reportado inicialmente para o mercado, né? O que a gente reportou inicialmente foi uma dívida que vinha com a Laureate em torno de 620 milhões e ela veio com uma dívida de 300 milhões. Então, só aí a geração de caixa que a Laureate teve já representou também um ganho importante na nossa alavancagem, o que nos deixa extremamente confiantes de que a gente vai continuar numa trajetória de redução rápida e forte desse índice de alavancagem da companhia. Então, acho que gostaria de passar aqui para o Marcelo, devolver a palavra para o Marcelo, para ele fazer aqui um breve encerramento e a gente poder ir para o Q&A. Marcelo. Obrigado, André. Obrigado, Marina. Acho que a gente pode já abrir para o Q&A aí, agradecendo aí a todos e todas e nos colocando à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem oportunos. Muito obrigado e vamos lá, Marina. Vamos lá. A gente tem aqui uma primeira pergunta do Ian Seskin, do BTG. Obrigada, Ian. Ele fala, bom dia, pessoal. Gostaria de fazer algumas perguntas. Primeira, como a Ânima tem desenhado sua estratégia de crescimento e posicionamento do segmento de EAD? Deveríamos esperar uma agenda acelerada de crescimento para nova oportunidade de negócio? E a segunda pergunta do Ian é, quais são as primeiras impressões da captação do segundo semestre? De forma qualitativa, como está sendo a captação dos ativos remanescentes da aquisição da Laureate durante essa temporada de inverno? Vou pedir para você falar para a gente sobre o EAD, Marcelo, por favor, você pode nos ajudar? Obrigado, Ian. Eu tenho colocado, a gente tem colocado publicamente que nós, da gestão, estamos aí mandatados aí, não só pelo nosso comitê de integração, mas pelo nosso conselho de administração, para que a gente seguisse aí o trabalho que vem sendo feito pela Laureate aí com o Go Digital, que é a proposta deles, mantivesse os níveis de crescimento, mantivesse a integração e fizesse já a integração com a operação da Unisul, né, Unisul Virtual. Então, isso é o que nós estamos fazendo nesse momento. Em paralelo, nós estamos aprofundando rapidamente na discussão e vendo aí, primeiro, se a tese que a Laureate e outros grupos aí defendem que são dois mercados, que esses mercados não se contaminam, e que eles são complementares, se essa tese realmente, com base em dados, informações, ela é isso mesmo. Se for, a gente tem que avançar e, como você falou, avançar rapidamente aí, para que a gente possa, aí sim, oferecer no nosso ecossistema educação de qualidade para vários públicos e talvez um público que nós não estávamos atendendo até a aquisição da Laureate, que agora sim temos escala para também pensar nisso. Então, de fato, nós estamos muito focados em seguir crescendo 2 dígitos, seguir integrando as operações e fazendo a integração com a Unisul. E, em paralelo, estamos concluindo essas análises junto com o nosso conselho de administração e nosso comitê acadêmico para que a gente tome essa decisão e traga aí a vocês. Perfeito, Marcelo, obrigada. André, você quer falar um pouco sobre como está a captação dentro num qualitativo? Posso fazer sim, Marina. Logicamente, a captação, eu acho que é importante a gente falar aqui é que a gente se preparou em termos de orçamento, em termos de projeções, para a gente viver um segundo semestre de uma captação ainda pressionada, não é? Dado que o país ainda tem um processo de recuperação econômica, está iniciando um processo de recuperação dos índices de confiança do consumidor, dos empresários e por aí vai. Então, o que a gente pode falar agora, dado que a gente tem aí praticamente metade do intake caminhado, é que a gente vê uma continuidade do movimento que a gente viu no primeiro semestre, em que a Ânima conseguiu performar num desempenho muito superior à média do mercado, né? Então, nós estamos bastante confiantes que esse segundo semestre vai ser um semestre, inclusive, de transição, de fortalecimento da nossa economia, e devemos ter, na nossa visão, um primeiro semestre, um intake
para o 2022 bastante forte, mas neste segundo semestre de 21, nós acreditamos que a gente vai ter um pouco de continuidade do intake do primeiro semestre. E é importante sempre a gente lembrar, né, para a gente olhar para a base de alunos, não só para o intake. E na base de alunos, como você mesma disse, Marina, um dos números que a gente mais se orgulha e mais enche de confiança é exatamente a redução, né, da nossa evasão. Ou seja, a base de alunos continua numa trajetória de bastante sustentabilidade e isso nos orgulha bastante. Acho que é importante só complementar aqui, né, André, que nós estamos já com a captação toda a área integrada, ou seja, a área já sob o comando único, né? Então, eventuais distorções ou correções que precisariam ser feitas aí de eventuais distorções de posicionamento com a nossa prática de recomposição de ticket, de colocar nosso ticket no local onde a gente acha que as nossas marcas merecem. Isso aí já está tudo integrado e sendo feito de uma forma única, o que nos enche de orgulho e nos faz ainda mais fortes para um cenário, claro, um cenário que ainda não estamos contando com recuperação econômica, espero que venha, todos nós como brasileiros esperamos isso, mas não podemos contar com isso, porém, ter já tudo integrado nos dá ainda mais segurança para continuar trabalhando firme. Obrigada, André e Marcelo. Próxima pergunta vem do Caio Moscardini, do Morgan Stanley. Obrigada, Caio. Bom dia, pessoal. A margem bruta do bloco base expandiu bastante, 810 bips year on year, o que foi muito positivo. Mas quando a gente olha a expansão da margem operacional, foi de apenas 80 bips. Vocês poderiam explicar o que aconteceu na parte de despesa dentro do bloco base? Daqui para frente, poderíamos esperar uma margem operacional expandindo nos mesmos níveis versus a margem bruta? Obrigada. André, você ajuda a gente aqui, por favor? Claro, Marina. Obrigado, Caio, pela pergunta. O primeiro aspecto, Caio, é que eu acho que a gente não pode olhar para o bloco base descontextualizado de toda a companhia, né? Então, claramente, a gente tem uma estratégia de M&A muito forte e você tem um ganho de escala que muitas vezes está impactando ali o bloco base, mas que com as aquisições, esse ganho de escala no consolidado, ele é muito forte. Se você olhar, inclusive, na página 19 do release, a gente vê claramente tanto o D&A como as despesas corporativas da companhia ganhando escala e ganhando cada vez mais eficiência. Logicamente que à medida que as aquisições entram, e as aquisições impactam não só ali no bloco, no D&A, mas impactam também, no caso especificamente dos ativos que vieram da Loud, impactam no corporativo também, a gente vê que tem um impacto inicial, mas esse é exatamente o impacto que a gente previu e que dá espaço para a gente ganhar ainda mais eficiência a partir de agora com os ganhos de escala que a gente teve. Um outro ponto que é importante lembrar é que também a gente teve, neste primeiro semestre, um impacto no nosso D&A de despesas relacionadas às aquisições e às integrações. E a gente é bastante criterioso, né, com a classificação de itens como não recorrentes. Então, vários itens que não devem, inclusive, se repetir no próximo ano, mas que dizem respeito à operação, que foram frutos das aquisições, frutos do processo de integração, estão compondo o nosso resultado, não estão colocados de maneira alguma como não recorrentes. Então, eu não acredito que a gente pode olhar para o bloco base de uma forma isolada. O bloco base é um bloco maduro e que, como a gente falou, tem alguma pressão no top line, mas a estrutura de gestão e o D&A do bloco base, ele é super aproveitado e ele é muito diluído à medida em que a gente aproveita dessa estrutura de gestão para a incorporação das aquisições. Então, podemos dar vários exemplos. Quando a gente olha para a AMB Morumbi está
inserida agora no contexto da Regional São Paulo, que era a estrutura de gestão da São Judas. Então, à medida que você incorpora e você olha para uma companhia combinada, e é para onde a gente sempre olha, não é? A gente vê um ganho de eficiência bastante grande, inclusive no resultado operacional. Perfeito, André, obrigada. A gente agora tem perguntas do Luca Marquezini, do PBA. Obrigada, Luca. Bom dia a todos, obrigada pelo call e por pegarem as nossas perguntas. 2 perguntas do nosso lado. Primeira, ainda há espaço para mais ganho de margem vindo do E2A? Poderiam dar mais detalhes sobre quais eficiências devem possibilitar esse ganho, por favor? E a segunda pergunta, em relação à alavancagem, podem dar um pouco mais de cor sobre quais devem ser as próximas iniciativas para continuar esse movimento de desalavancagem, por favor? Eu vou responder a primeira, tá, André, a respeito do E2A. Sobre o E2A, Luca, sim, ele tem espaço para mais ganho, porque, de um lado, ele ainda tem 1 a 2 anos para ser implementado totalmente, né, full nas nossas operações já integradas, maduras, né, porque quando a gente começou a implementar, a partir do ano passado, o E2A, que a gente chama de E2A 2.0, né, a gente colocou ele até o 6º semestre, esse ano até o 8º semestre, contando com os 2, né, com o primeiro e o segundo semestre de 2021, então ainda tem espaço, sim, para a gente implementar isso full. E nas aquisições, nem se fala, né? A gente tem um espaço, e aí quando eu digo aquisições, eu estou falando desde Unicuritiba, tá? As aquisições que a gente fez no ano passado e as aquisições agora de 2021, tem um espaço para uma implementação completa do E2A, então a gente deve continuar vendo esses ganhos de eficiência que estão relacionados a um ensalamento, resultado de um modelo que integra melhor os alunos de todos os cursos, com o core currículo, enfim, com toda aquela parte do modelo inspirada academicamente para um modelo de mais qualidade, que converse mais com a realidade que a gente vive. Não quero deixar de fazer propaganda para quem não teve a oportunidade de ver a apresentação sobre o E2A 2.0 na nossa trilha do investidor do ano passado, está no nosso site de RI, em apresentações, vale a pena conhecer um pouco melhor esse modelo e entender que esse ganho de eficiência ele vem de uma iniciativa de qualidade acadêmica que tem como resultado uma eficiência melhor, porque os alunos estão mais integrados, estudando especialmente a parte de core, currículo e soft skills juntos. E aí eu passo para você, então, André, a pergunta sobre alavancagem, por favor. Obrigado, Luca, pela pergunta. Como a gente falou, inclusive, no primeiro trimestre, a gente já tem uma lista de desinvestimentos, seja de operações semelhantes ao que a gente anunciou com a Uniriter, ou seja, de desinvestimentos imobilizados, né, sale and leaseback, e temos também uma agenda de venda de alguns ativos. Logicamente, a venda de ativos é sempre um movimento delicado e que a gente prefere ser mais específicos, né, no momento em que as negociações estão concluídas. O que eu acho que é importante aqui a gente dizer é que a gente já divulgou algumas coisas, outras estão em estágio bastante avançado de negociação e deveremos ter conclusões de negociações e novas notícias em breve, esperamos. Mas a gente está absolutamente confiante de que, tanto na linha desses negócios que estão sendo concluídos, né, como na linha do ganho de margem, que é bastante expressivo a partir, inclusive, das sinergias que a gente já anunciou no mercado, a captura dessas sinergias com a aquisição da Laureate, a gente está absolutamente confiante que a trajetória aqui de desalavancagem será declinante e rápida, né? Será bastante forte, especialmente aqui neste ano e no primeiro semestre de 2022. Então, logo a gente tem aqui o fechamento de novas negociações, a gente vai via mercado, como fizemos nos 2 casos anteriores, e dar
a visibilidade dos negócios que a gente está fechando, que contribui para a redução do nosso endividamento. Perfeito, André, obrigada. Com isso, a gente encerra aqui as perguntas. Nos colocamos, evidentemente, à inteira disposição de todos, através da equipe toda de RI, agradecendo a participação. Não sei, Marcelo, você quer fazer um fechamento, por favor, só para a gente se despedir? Obrigada. Obrigada, André. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marina. Obrigado, André. Obrigado a todos e todas. Vamos aí firmes aí, na esperança que a pandemia termine, mas sempre diligentes, sempre trabalhando aí em prol da vida, em prol da educação, da transformação da vida pela educação. Com muito orgulho, a Ânima está retornando aí, respeitando todos os protocolos municipais, cada praça que nós operamos, estamos retornando, como eu falei, em todo o ecossistema a partir dessa semana, e o que nos enche de esperança para podermos continuar seguindo firmes aí o nosso propósito de transformar o país pela educação. Muito obrigado a todos e todas. Tenham uma excelente semana e um ótimo dia. Bom dia a todos, excelente semana também. Tchau, tchau. Ótimo dia. Obrigada.